Oi amigas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal, gente. E esse vídeo é um vídeo muito especial que eu considero muito importante, né, para vocês aí que estão solteiras, que sonham em casar novamente, porque no vídeo passado eu fechei com a ideia, né, de que se você quer seguir sua vida sozinha, siga, tá tudo certo, mas se você quer novamente casar, ter um novo relacionamento, que você também tenha consciência e saiba quais requisitos, né, você pode levar em consideração na escolha do seu parceiro. Então montei esse vídeo aqui que é meio que linkando com aquele ali, que é uma série de 3 vídeos mesmo, orientando vocês a seguir aí com o seu recomeço, estruturar a sua vida, que eu considero importante porque foram coisas que eu fiz no meu processo que me trouxeram até aqui. Então, esse vídeo é para quem está solteira, tem vontade de casar de novo, tá conhecendo uma pessoa e não tá sabendo muito bem ou tá se deixando levar muito pela emoção. Mulher, assiste esse vídeo, tá? Não se deixe enganar de novo pelas tuas emoções. Então é isso, tá? Já vou te pedir, se você chegou nesse canal por outro vídeo ou por esse aqui, por favor, se inscreva, né? Se você gostar dos conteúdos que tem aqui, eu faço com muito prazer pra ajudar mesmo, dar um norte aí pra quem tá recomeçando. E deixa um comentário pra mim, um cheiro, gente. Qualquer coisa que você deixar no comentário já vai me ajudar muito na entrega desse vídeo para outras pessoas. Então vamos lá para o vídeo de hoje, que é coisas que eu faria se eu estivesse solteira e procurando uma pessoa para me relacionar novamente, e coisas que eu fiz, tá? Para viver esse relacionamento que eu tô vivendo hoje. Tô me colocando que eu fiz porque eu já estou em um relacionamento, e para você que é solteira, eu digo coisas que você vai fazer a partir de agora para escolher melhor aí o seu próximo parceiro, tá bom? Então, bora pro vídeo. A primeira coisa, gente, eu vou tentar dar aqui 5 dicas, tá? Mas pode passar, porque eu gosto de falar, como você já sabe. Mas eu acho que a primeira coisa mais importante é você se curar do relacionamento passado, tá? Eu sei que o homem, ele não passa por esse processo que a gente passa de ficar um tempo sozinho, reestruturar as emoções, porque geralmente o homem, ele é muito racional. Então ele já vai logo pro próximo relacionamento, ou então ele já vai logo curtir e fazer loucura com amigos, e a mulher não. A gente é quem tem um luto muito maior. Não tô dizendo que o homem não sofre, são poucos, mas ainda tem aqueles que dão um sofridinho ali com o término, mas dificilmente esse cara ele vai ficar sozinho. Ele geralmente ele vai emendar em outro relacionamento, mesmo que não dê certo, mas aí ele vai pulando de galho em galho. A mulher, ela fica sim esse período sozinha, a gente fica tentando entender o que aconteceu, fica ali chorando a morte da bezerra, até passar, né? Até desgostar de vez, até realmente viver tudo aquele luto, e aí sim começar a se abrir de novo para um outro relacionamento, né? Eu separei em 2020, comecei com meu namorado em meados de 2023, então foram aí 20, 21, 22, 2 anos e meio sem me relacionar com ninguém. E aí, quando eu conheci meu namorado, eu ainda levei um tempo pra gente começar a se envolver efetivamente, a ficar, e aí depois namorar. E só agora, em 2025, foi que a gente decidiu morar junto. Então, vejam bem, de 2020 até 2025, são praticamente aí 5 anos quase, que eu fiquei nessa reestruturação, né, emocional, financeira, de reconstrução da minha vida, para que eu pudesse de fato começar um outro relacionamento. E olha que foi muito difícil, né, porque geralmente quem sai de um relacionamento muito abusivo tem medo de começar outro relacionamento, de se apaixonar novamente. A gente cria um bloqueio emocional muito grande. Eu tinha esse bloqueio, então foi muito difícil, e ainda é, tá, para mim aceitar que eu estou vivendo um outro relacionamento. Ainda me pego muitas vezes com medos do que eu tinha do outro, me pego repetindo alguns padrões, porque é natural, o nosso cérebro, né, gente, fica muito defasado com as coisas que a gente viveu num relacionamento abusivo. Então, é um reaprendizar novamente, sabe? Um reaprendizado a nos amar, a permitir que outra pessoa nos ame, a confiar novamente, sabe? A, tipo assim, a acreditar que
que aquela outra pessoa está sendo sincera, porque a gente duvida geralmente de tudo e de todos. Então, de fato, para a mulher é muito mais difícil recomeçar romanticamente do que é pro cara, né? Não é à toa que o meu ex rapidinho já tava em outro relacionamento, já casou, já tem outra filha, já tem 2 anos, e agora é que eu tô grávida e reconstruindo a minha vida, sabe? Não é nada relacionado a ele ou porque eu tava presa a ele, não, mas eram questões minhas que eu precisava resolver para me sentir confiante de novo, na verdade, para um próximo relacionamento. Então, amigas, é muito importante que você tenha esse tempo, tá, de cura, que você também respeite esse seu tempo. Tem mulheres que superam muito rápido, tem mulheres que superam de uma forma mais demorada. Eu supero de uma forma muito mais demorada, apesar de ser ariana, eu tenho um acidente em câncer, né, para quem acredita em signo, porque eu acredito. Então, o canceriano, ele tem mais essa pegada emocional, de sofrer mais. Eu, né, infelizmente, não gostaria de ter isso, mas eu tenho. Então, tem mulheres que não. Tem mulheres que com 1 ano já tá de boa, 6 meses já tá de boa. Tem uma prima que ela rapidinho, a ex-mulher do meu irmão, por exemplo, separaram com 2 meses, ela já tava se relacionando com outro. Meu irmão faleceu, ela já tá casada com outro e já tá grávida do outro, sabe? Assim, não tem nenhum... Tem 1 ano, acabou de completar 1 ano. Então, eu não conseguiria, mas tem pessoas que conseguem e ela não tá errada. Cada pessoa tem seu tempo, sabe? Então, amores, eu acho que é importante você viver esse tempo da restauração do seu coração e do seu emocional, para que você não desconte na outra pessoa os seus traumas e também para que você escolha uma pessoa melhor. Porque quando a gente tá com o nosso emocional muito bagunçado, a gente tende a atrair pessoas também que é muito sem futuro. E se você estar bem, você começa a escolher melhor e atrair também pessoas um pouco melhor, tá? Então vamos levar em consideração que você já passou por esse processo de autocuidado seu, de você focar em você, que eu sempre falo aqui nos vídeos, de você focar nas coisas que você gosta, de você se cuidar da sua autoestima, e aí você já tá se sentindo curada e está em um processo que quer conhecer uma nova pessoa e que começou aí já a conhecer, se for o seu caso, né? Se você já estiver conhecendo ou se você quer começar a procurar uma nova pessoa, tá? Então, o segundo ponto que eu fiz, que eu considerei importante e que eu aconselho a você é você prestar atenção na forma, principalmente, gente, isso aqui é pra quem tem filho, tá? Às vezes você sai de um relacionamento e você não tem filho, então ok, mas pra quem tem filho, pra quem é mãe solo, você precisa prestar atenção como essa pessoa trata o seu filho, como ela observa, tá? Observa-se principalmente em uma briga, numa forma que vocês não estão tão legal, na maneira com que ele trata a criança quando ele está com raiva de você. Se ele pegar essa raiva que ele sente dali da discussão e gritar com a criança e tratar a criança de uma maneira mais fria ou ríspida, corra, sabe? Corra, porque assim, a criança ela não tem culpa. Então não adianta o cara só tratar o seu filho bem quando ele estiver bem com você. Ele precisa entender que ali é uma criança independente da situação de vocês. Porque senão, daí a pouco, quando vocês tiverem um relacionamento longo, vocês tiverem discussões e briga, ele vai acabar projetando aquela raiva na criança e acabar descontando na criança, e o seu filho não merece isso. Ninguém merece isso, né? E nem você que é mãe também vai suportar. Então, foi uma das primeiras coisas que eu observei no meu atual marido quando a gente começou a envolver a Rebeca, a envolver a minha família, e ele começou a frequentar a minha casa e começou a ter essa convivência com a Rebeca. Eu comecei a prestar atenção como ele tratava a Rebeca, não só quando a gente estava de boa, quando a gente estava passeando, não, mas às vezes que a gente brigou, quebrou, porque a gente já quebrou bastante o pau, tá? No período que a gente estava ficando, até começar a namorar, porque, como eu já falei aqui pra vocês, ele queria compromisso, eu não queria, então eu tava em outra vibe, ele tinha ciúme, a gente brigava muito por causa disso, incompatibilidade mesmo do que a gente queria. Ele queria compromisso logo e eu queria continuar curtindo, eu queria continuar conhecendo outras pessoas, eu queria continuar solteira, então a gente acabava quebrando um pau muito por isso, porque ele tinha ciúme, né, gente? Ele já tinha sentimento por mim, eu ainda não tinha tanto sentimento assim por ele, então eu queria continuar aquele
ficar aquele lance sem compromisso nenhum, mas ele não. Então, assim, quando ele via eu conversar com outras pessoas, ele tinha ciúme. Quando ele via que eu não postava ele tinha ciúme. Então, assim, a gente quebrou um pouco o pau por causa desses detalhes, e a gente chegou a parar de terminei com ele algumas vezes por causa disso. E aí eu comecei a observar isso. Será que ele... Como que ele tá reagindo com a Rebeca quando ele tá com raiva de mim, né? Quando ele vê alguma coisa minha errada, como que ele tá tratando a Rebeca? É assim, ele nunca tratou a Rebeca de uma maneira ríspida, de uma maneira que ele estaria descontando nela a raiva que a gente tinha. Já tem 2 anos, né, praticamente, que 2 anos e meio, mais ou menos, que ele convive com a Rebeca, e assim, ele sempre muito paciente. A Rebeca é um pouco até mal criadinha com ele, até falei no Instagram esses dias, a Rebeca é um pouco mal criadinha com ele às vezes, né? A Rebeca, ela grita, às vezes ela fala, tipo, um pouco mais grosso com ele, aí eu entro e falo, olha, não pode, mas assim, ele entende, sabe? A gente já conversou muito sobre isso, e foi uma das principais conversas que eu tive com ele, quando a gente estabeleceu que ia firmar o nosso relacionamento para algo sério. Aí vai chegar num outro ponto que eu quero falar pra vocês, né? Que esse foi o primeiro, é você se cuidar e você ter aí a certeza de que você já está mais ou menos curada do antigo relacionamento. A segunda coisa é você que tem filho, observar como que esse homem vai tratar o seu filho, não só quando ele estiver de boa com você, mas principalmente quando vocês estiverem brigados. A terceira coisa, gente, que eu fiz e que eu aconselho você a fazer, se está procurando um novo relacionamento, é conversar sobre tudo, sabe assim? Jogar as cartas na mesa, sabe? Porque o combinado não sai caro. E eu acho que você precisa fazer um contrato com você mesmo. Foi o que eu fiz. Anotar coisas que você aceita e coisas que você não aceita. E ser muito fiel com as coisas que você não aceita. Porque uma vez que você der o braço a torcer, que você perdoar, difícil vai ser você acompanhar de novo, colocar de novo ali aqueles limites. Então, assim, quais são os seus limites? E o que você está disposta a aceitar nesse relacionamento e o que você está disposta a não aceitar, o que não é negociável pra você, tá? Então, eu fiz isso também, e eu faria isso pra qualquer relacionamento que eu possa vir procurar no futuro, que eu não quero, eu quero que esse seja o último, se Deus quiser, mas presta atenção nisso, meninas. Por quê? Você precisa ter muito claro na sua cabeça o que você não aceita mais, pra você passar pra outra pessoa. Então, o que eu coloquei que eu não aceito mais? Eu não aceito mais mentira de forma nenhuma. Eu falei pra ele, não minta pra mim, porque eu já venho de um histórico de muita traição, de muita enganação, e eu já tenho um senso de confiança muito frágil. Então, se eu perco essa confiança, vai ser difícil restabelecer ela de novo, porque eu vou começar a duvidar de tudo de novo, né? E ainda mais, gente, pode perceber. Começa com uma mentirinha pequena, daqui a pouco vai aumentando o nível. Aí pra você, a pessoa que ela mente pra você de uma coisa pequena, ela vai mentir de uma coisa grande, sabe? Então foi uma das coisas que eu deixei claro. Não aceito mentira de forma nenhuma. Eu prefiro que você me fale e a gente brigue, e a gente discorde, ou a gente chegue a um ponto final, do que você mentir pra mim e eu descobrir. Porque aí depois eu não vou mais confiar em você de forma nenhuma. E um relacionamento sem confiança não vai pra frente. Contei pra ele, olha, eu tenho essas fragilidades já do meu histórico, e ele tem também, que ele também não teve um outro relacionamento fácil. Então eu não quero que a gente traga esses comportamentos do passado para nossa relação atual, porque nós estabelecemos o quê? Ele me falou o que ele queria desde sempre. Eu sabia que ele estava nessa fase de querer casar, de querer família, de querer sossegar. Então ele falou isso para mim: eu quero família. Eu não sei se ele não era nossos planos ter filho, porque ele também achava que ele não podia ter filho, porque ele treinou muito tempo na academia e tomou anabolizante, e ele achava que ele não conseguia, né, engravidar a mulher por causa dos anabolizantes. Mas aí depois que a gente começou a namorar firme, ele parou, né, de usar anabolizante, não frequenta tanto academia assim como ele frequentava antes, porque a academia para ele também era uma válvula de escape. Ele ia para não ficar em casa, porque os amigos levavam, então ia para ele não se sentir tão sozinho. Depois que a gente estabeleceu um relacionamento, a gente continuou sim na academia, mas o nosso ritmo agora era outro, né, um ritmo mais de casal. Então eu nunca gostei daquele corpo bombado. Ele tinha muito corpo, chega às vezes era pulada, e eu acho muito
artificial. E aí ele falou assim, beleza, então vou ficar só no natural mesmo. E aí, um ano depois, né, eu engravidei. Então, o problema era o anabolizante. Quando ele parou de tomar anabolizante, o bebê veio. Mesmo sem a gente estar esperando, enfim, né? E aí, meninas, ele estabeleceu desde o começo dele que ele queria um compromisso. E aí eu falei pra ele também que eu não queria o compromisso, Até quando, né, aconteceu o acidente do meu irmão e eu decidi que a gente ia estabelecer, então, um relacionamento, que era o que ele queria, e também a gente já tava ali um ano nesse ioiô ficando, e enfim. E aí foi quando eu estabeleci pra ele, ok, então você quer um compromisso, um relacionamento, eu ainda não quero muito isso, mas eu posso estar aberta pra gente começar a namorar. O casamento agora não é algo que eu quero. Deixa eu passar esse barulho que tá passando aqui. Pronto. E aí eu falei pra ele, então são coisas que eu acho essencial para que a gente possa ter um relacionamento saudável e que a gente não traga traumas dos nossos relacionamentos anteriores para a relação que a gente quer ter agora, para que a gente quer construir agora. Então, uma dessas coisas para mim, valores inegociável, é não existir a mentira. Sabe aquele jeitinho? Ah, eu não vou contar pra gente não brigar? Não, acho que tudo é a questão da conversa, sabe? Então, mentira pra mim é inegociável. Traição, né? Não preciso nem falar, porque, gente, eu falei pra ele, você não tá mais na idade de brincar, de ter joguinho, de ficar nessa parada de trair, de enganar, e nem eu. Se você quer isso, então a gente fica assim, ficando e cada um no seu lugar. Traição pra mim também é inegociável, gente. Já perdoei muita, mas sinceramente eu não vou mentir pra vocês. Eu não perdoaria de novo e digo mais, eu me vingaria, tá? Eu nunca traí ninguém, mas eu falo pra eles sempre. Se chegar um ponto de você me trair, você pode esperar que eu também vou te trair de volta pra primeiro te deixar. Porque eu vou fazer você sentir o que eu tô sentindo. Porque eu acho tão injusto a pessoa fazer com a gente e a gente só chorar, sofrer, sentir a dor. A pessoa mete um trauma na gente e aí a gente não mete um trauma de volta. Não. A pessoa vai sair traumatizada também. Porque aí os dois ficam igual na terapia e pronto. É isso. E eu falei isso pra ele. Eu falei, olha, a menos que você não me traia, você pode ter certeza que você não será traído. Por mim, não. Agora, se você me trair, você pode esperar porque eu vou trair você, gente. Eu tenho essa coragem. Hoje, eu tenho essa coragem. O terceiro ponto é a minha filha, né? Como eu já contei aqui pra vocês. Nunca desconte na minha filha um problema nosso. A gente pode brigar, a gente pode quebrar o pau, mas nunca desconte na minha filha, porque ela não tem culpa dos nossos problemas, ela é uma criança e ela precisa principalmente passar por um período de adaptação. A Rebeca, desde 1 ano de idade, que ela não tem uma figura paterna além do meu pai e do meu irmão, né? Então, assim, ela não conviveu com o pai dela. Então, depois que eu saí da casa da minha mãe, foi só eu e ela. Então, ainda é muito novo pra ela essa convivência com ele. Então, eu falei isso pra ele, olha, entenda, às vezes que ela foi um pouquinho mal criada com ele, eu falei pra ele, olha, entenda, porque ela ainda tá se acostumando, ela ainda não te vê como um padrasto, um pai, assim, pra ela você é como um amigo, como meu primo que brinca, sabe? Então eu preciso, principalmente, trabalhar um pouquinho a cabeça dela ainda pra isso. Então, assim, eu sou adulta e você também, não se troque por uma criança, jamais. Ainda em relação a Rebeca, minha mãe me ligou aqui, eu tive que pausar. Eu falei pra ele pra não descontar, né, as nossas brigas, raiva e frustrações nela. E também falei pra ele, nunca levante a mão pra ela, pra dar um tapa nela. Nunca, nunca, porque isso seria o nosso fim, tá, gente? Eu entendo que, assim, ele é o padrasto, ele é que tá criando, né? Assim, ele não gasta com ela, né? Ele tem compromisso financeiro comigo. Com a Rebeca ele não tem, porque a Rebeca tem a pensão dela. E a pensão da Rebeca, ela é totalmente revertida pra Rebeca. Agora eu tô pagando a escola dela com a pensão dela. Então, assim, praticamente não sobra nada, porque a escola, a mensalidade, né? A escola particular de criança é um absurdo. Mas eu tenho a responsabilidade financeira com a Rebeca. Mas, assim, ele faz compra em casa, ele paga o aluguel. Então, de alguma forma, ele tá criando e ajudando, né, na criação dela. E aí eu falo pra ele, eu entendo isso, mas pra mim que sou mãe, é muito difícil ver você um dia levantar a mão pra bater nela. Eu não sei se eu conseguiria aceitar isso, porque não me entra, sabe? Então, assim, se ela passar do limite com você, como ela já passou algumas vezes, a Rebeca do limite com ele, assim, de gritar a ele, nossa, enfim. Eu falei pra ele, você fale pra mim, olha, Renata, a Rebeca fez isso,
você converse com ela, chame ela de cantinho, converse com ela, explique. Se não resolver, você chega pra mim que eu resolvo. Agora, nunca jamais levante a mão pra ela, porque isso pra mim vai ser inaceitável. Deixei isso muito claro pra ele também, nessa questão da minha filha. E aí, gente, isso são coisas que eu acho inegociável, porque é muito bom você jogar na mesa no começo, pra depois não dizer assim, ah, mas eu não sabia, a gente não estabeleceu isso. Eu já comecei estabelecendo alguns limites e deixei claro pra ele, eu preciso que ele é um cara que ele não tinha filho, né, até então. Esse vai ser o primeiro filho dele. E eu falei isso pra ele, olha, eu preciso que você tenha a clareza que você está se envolvendo com uma pessoa que tem filho. E você, querendo ou não, faz parte agora da vida dessa criança, não só da minha. Então você tem um compromisso comigo, obviamente, só que você também tem um compromisso com essa criança, porque você está aceitando um pacote completo. Então, se você estiver preparado emocionalmente para lidar também com uma criança, ok. Se você não está, então você pode aí arrumar uma pessoa que não tem filho, porque a pessoa que se relaciona com uma pessoa que tem filho, ela tem que ter a clareza que aquela criança vai fazer parte da vida dela. E mais que ela não seja, eu não sou madrasta, mas eu imagino que assim, o lugar de um padrasto e de uma madrasta é muito importante para a criança também, porque ela vai conviver com aquela pessoa, sabe? E eu deixei isso claro para ele. Você acha que você está preparado para isso? Você entende essa é uma complexidade, né, gente? Porque assim, você nunca vai ter provavelmente o reconhecimento do próprio pai. Eu acho que no nível da Rebeca fica um pouco mais fácil, porque ela é pequena ainda, então ela ainda dá para ir trabalhando e moldando ela um pouco, porque ela vai crescer, né, com ele, vai acostumar. Então é muito provável que ela desenvolva carinho por ele e consideração por ele, porque ela vai estar convivendo com ele e ele é muito bom para ela. Mas quando já é uma criança um pouco mais velhinha ou um adolescente, é muito difícil, porque o padrasto e a madrasta, ela sempre vai ser uma intrusa, digamos assim, né? E aí vai ter comparação com o pai, né? Se for uma convivência, enfim. É muito difícil, eu falei pra ele, é muito difícil, mas no nosso caso, ainda é um pouco mais fácil, porque a Rebeca é muito pequena, e a Rebeca, ela não conviveu com o pai dela desde 1 ano e pouco de idade. Então, assim, não existe essa comparação, né? Não existe essa questão dele ter que lidar com o pai, apesar que ele é muito suave em relação a isso, eu acredito que o pai da Rebeca também seria. Então ainda não tem essa questão assim dele conviver com o pai da Rebeca, né? E nem do pai da Rebeca ter que conviver com ele, porque infelizmente a gente mora em estados diferentes, mas o pai da Rebeca tem o telefone livre pra ligar pra ela, ele não liga porque ele não quer mesmo. Mas assim, o meu marido, ele não se envolve, eu nem envolvo ele, sabe? Nada do que eu falo com o pai da Rebeca, que a gente discute, que a gente às vezes quebra o pau, ele nem sabe? Eu prefiro não contar nada pra ele, porque não é da conta dele, né, gente? Eu acho que assim, é questão de filho da minha filha, eu e o pai da Rebeca, sempre. É eu e ele que tem que resolver, não cabe a esposa do meu ex-marido resolver e não cabe ao meu marido atual resolver também, porque não é um problema deles dois, é um problema meu e do pai dela, a menos que a Rebeca convivesse, fosse lá pra casa do pai dela e de alguma maneira ela fosse maltratada lá pela madrasta, que eu não acho, talvez não aconteceria, não sei. Ou vice-versa, sabe? Ou a Rebeca fosse maltratada aqui pelo o meu marido. Então, poderia ter, né, alguma coisa que os dois fossem se meter. Mas não é o caso. Então, assim, em relação à pensão, só interessa a eu e ao pai da Rebeca. Em relação aos nossos quebra-pau, que ele não liga, ou então que ele fica metendo louco pra pensão, também não cabe ao meu marido saber, sabe? Então, eu não envolvo de forma nenhuma. Quando ele liga, né, que agora é bem raro, a Rebeca fala normal, meu marido não se intromete, não tá nem aí. Então eu acho que ficou muito resolvida essa parte, mas foi uma das coisas que eu coloquei bem claro quando a gente estava começando, das coisas que são inegociáveis para mim, é ele fazer essa separação de não levantar a mão para Rebeca, não tratar a Rebeca mal, não desrespeitar a Rebeca porque a gente tá brigando e coisas do tipo. E também deixei para ele assim muito claro aonde ele estava entrando, porque entrar em um relacionamento com uma pessoa que tem filho é diferente do que você entrar com uma pessoa que não tem filho. A gente tem mais limitações, né? A mãe solo ou o pai solo que cria o filho,
filho, tem algumas limitações que uma pessoa solteira não tem. E ele, como não tem filho nenhum, ele precisava saber disso. Por exemplo, nessa viagem que a gente foi pro Recife, a primeira viagem a gente foi sozinho, porque a gente tava ali, né, comemorando, tava namorando, foi a nossa primeira viagem de casal. Eu ia conhecer a família dele, a tia dele, então assim, eu não queria levar a Rebeca logo de cara, porque eu ainda ia ver onde que eu tava pisando, né? A segunda viagem, eu já falei, ele queria ir sozinho de novo, para que a gente desse volta pelo Recife, enfim. Aí eu falei pra ele, dessa vez eu queria levar a Rebeca, porque eu me sinto triste, né? Ela não tá vivendo essas coisas também, não tá criando memória pra ela, e também de deixar ela na casa dos outros, eu me sinto mal. Então, se pudesse, eu gostaria de levar ela. Então, assim, gente, pra um cara que é solteiro, sem filho, ele às vezes ele quer curtir com a mulher sozinho, né? Então é muito importante saber se a pessoa ela tem esse entendimento, né, que você tem um filho, que você tem algumas outras limitações, tá? Outra coisa que eu falei pra ele que é inegociável, gente, das que eu já contei aqui pra vocês, é em relação à questão de rede social, tá? Eu nunca fui, no passado, eu tinha medo de olhar o celular e mesmo assim eu olhava, porque eu sabia que se eu olhasse eu ia encontrar alguma coisa. Então chegou a quebrar celular, eu cheguei a quebrar celular dele, ele chegou a quebrar meu celular. Eu lembro que eu joguei o celular dele uma vez no Rio, porque era muita essa infantilidade de, né, minha privacidade, você não pode mexer, enfim. E assim, gente, em um casamento não existe essa parada de privacidade em celular. Obviamente você tem que ter um pouco de privacidade, mas você não pode privar o seu parceiro de ter acesso ao seu celular, porque, gente, se você não tem nada para esconder, qual o problema, sabe? De um ter a senha do outro, de um ter acesso ao celular do outro. Não há problema nenhum. E hoje em dia, gente, na nossa época, acho que o principal instrumento de traição é rede social, sabe? É celular, tudo começa por uma rede social. Eu conheci o meu marido pela rede social, sabe? Ele me viu na academia, de um post, e aí a gente começou, sabe? E já peguei várias traições, né, do outro lá, através de Instagram. Então, foi uma das coisas que eu falei pra ele. Pra mim, gente, trair não é apenas deitar na cama. Não é apenas sair com outra pessoa. Se você tá curtindo foto de mulher solteira, se você tá reagindo a stories, se você está conversando com pessoas no Instagram, você já está traindo. É uma traição virtual. E eu falei isso pra ele, olha, eu tenho muito claro na minha cabeça que eu não aceito mais esse tipo de coisa, porque isso vai minar a minha saúde mental e a minha saúde psicológica novamente. Então, se você quer estar em um relacionamento comigo, ou você está da maneira correta, com respeito, ou então a gente nem vai, porque eu não quero viver algo doentio de novo. Eu estou me dando uma chance depois de quase 5 anos, então eu quero que seja saudável, eu quero viver coisas diferentes do que eu vivi, completamente diferente. Não tô dizendo que vai ser pra sempre assim, porque o ser humano ele muda, e homem principalmente, né? Mas eu quero já começar com essas coisas estabelecidas pra ver se você quer ou não. Então assim, não quero esse negócio de segredinho no telefone, eu não ter sua senha, você não tem a minha, porque eu não deixava ele ter acesso ao meu celular na época que a gente ficava, porque eu não queria compromisso, né, gente? Eu ainda tava naquela pegada que eu queria estar solteira, então tinha outros contatinhos. E aí eu não queria que ele visse, porque ele não era nada meu, a gente não tinha nada sério. A partir do momento que a gente oficializou a relação, é justo que ele veja o meu celular e que eu tenha acesso ao celular dele. Apesar que ele olha muito mais o meu celular do que o dele. Ele já chegou a olhar o meu celular, gente, quando eu tava dormindo. No começo, né? Agora não mais. E até agora a gente não tem problema em relação a isso, porque é tudo parte do respeito, né, gente? Fora isso, meninas, que eu falo muito, eu acho que, assim, muito importante você ter a questão financeira estabelecida também, tá? Porque você que é mãe solo, que mora sozinha, você sabe como que é o peso de uma casa. E você não quer botar um cara dentro da sua casa que ele vá sugar mais você ainda, ou que não vai te ajudar em nada, ou que vai só aumentar a sua despesa, sabe? Você não precisa disso. E olha, tem muito homem sanguessuga, tá? Vampiro mesmo, assim, que principalmente quando ele sabe que a mulher mora sozinha. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu muito assim. Aqui, principalmente, nessa cidade que é muito pequena, foi uma das coisas que eu fiquei muito horrorizada, porque na época que eu fui embora, que eu era adolescente,
Não era assim, gente, isso lá em 2009, não era dessa forma. Quando eu voltei aqui agora, eu vi que, meu, tá tudo muito assim, os caras estão muito folgados, porque já querem ir pra sua casa, tipo, sabe que você mora sozinha, os caras já querem se enfiar dentro da sua casa, já quer te mandar, vou tomar um vinho aí na sua casa, vamos assistir um filme aí na sua casa. A gente não aceita, sabe? Eu acredito que em outros lugares aconteça isso também, porque eu acho que isso é um mal da mãe solo que mora sozinha ou da mulher que mora sozinha. Mas não aceite, sabe? Não coloque ninguém dentro da sua casa que você não conhece. Ficante, gente, dentro da sua casa, não. Tarefa um ficante. Não cabe dentro da sua casa, sabe? Envolver seus filhos com o cara que você tá ficando, também não. Envolva os seus filhos com o cara que você vai ver que vai rolar um relacionamento sério, que esse cara tem compromisso, que esse cara tem compromisso também com seu filho, que respeita o seu filho. Não meta ficante dentro da sua casa, porque você pode estar colocando a sua vida em risco e pode estar colocando seus filhos em risco também e pode estar colocando um puta de um folgado dentro da sua casa que você vai ter que sustentar. Porque tem homem, gente, que é assim, olha, ele descobre que a mulher mora sozinha, ele quer se enfurnar dentro da casa da mulher, em poucos dias ele tá morando com você. É desse jeito, entendeu? Então, assim, quando eu vi o cara que já falava assim, eu vou tomar um vinho na sua casa, opa, na minha casa mesmo não, minha casa não é bar, minha casa não é motel, e tem cara que quer fazer da sua casa motel, sabe? O cara quer sair com você e não quer nem pagar um motel, sabe? Não quer nem pagar um restaurante, uma lanchonete, já quer ir pra sua casa. E aí, se você for dando brecha, pensar que não, esse cara tá lá com roupa e tudo, morando com você, sabe? Então, não faça isso. Estabeleça seu limite. Não, ficante na minha casa, não. É da porta pra fora, porque eu vou conhecer essa pessoa e ver quais são as intenções dela. Se tiver de acordo com as minhas, ok, eu vou continuar. Se não tiver, é fora, próximo, sabe? Meu marido eu só vim envolver na minha casa, com a minha filha, com a minha família, um ano depois, quando meu irmão morreu. Eu já tava ficando com ele, gente. De 2023 até março de 2024, a gente tava ficando. Meu irmão sabia, minha cunhada sabia, a minha mãe e meu pai não sabiam. Poucas pessoas sabiam, sabe? E aí, quando meu irmão faleceu, foi que o pessoal conheceu ele. Assim, todo mundo ficou, nossa, quem é esse menino? Quem é esse menino? Quem é esse menino? Você entendeu? Então, assim, foi um tempo aí de meses para que ele pudesse, não chegou a um ano não, mas foi quase, comecei a ficar com ele no São João de 2023, junho de 2023, o meu irmão faleceu no dia 24 de março de 2024, então foi todos esses meses aí, sem que ninguém se envolvesse na vida dele, nem ele se envolvesse na vida do meu povo, digamos assim. Então foi só no dia do meu irmão que minha família conheceu ele, que todo mundo sabia que eu já tava ficando com ele, e foi daí que a gente firmou o nosso namoro. Mas assim, ele não ficava na minha casa, ele não dormia na minha casa, ele só ia na minha casa me pegar, eu deixava minha filha com a minha cunhada na época e a gente ia pra casa dele, ele morava sozinho, ou a gente ia pra motel, a gente ia pra bar. Na minha casa não, ele só veio pra minha casa a partir do momento que a gente começou a namorar sério e que eu comecei a introduzir Rebeca pra ela ir acostumando, né? Tanto que isso aconteceu em março de 2024 e só agora que a gente tá morando junto. Então foi mais de um ano ele convivendo com a Rebeca antes da gente morar junto, tá? Eu achei isso muito importante e foi uma coisa que eu já tinha estabelecido. Não vou logo meter uma pessoa na vida da minha filha. Então tenha muito cuidado, tá, gente? Quando você tá com a sua vida estruturada, com a sua casa, morando sozinha, vai aparecer muito traste querendo se encostar em você, porque tem muito menino, né, gente, que vê a oportunidade de não ter muita perspectiva de vida e aí quer se enfurnar dentro da sua casa porque quer fazer você de mãe, sabe? E às vezes preguiçoso também, não vale a pena. Então tenham muito cuidado. Então foi uma das coisas que eu também estabeleci pra ele. A questão financeira pra mim é importante, porque eu não tô num relacionamento pra sustentar ninguém. Eu não tô num relacionamento pra ajudar ele a comprar carro, como eu já fiz. Eu vou ajudar pra gente crescer junto. Eu quero crescer junto com meu marido, mas além disso, eu quero que ele entenda que a mulher do relacionamento sou eu e que ele é o homem. Então, que as maiores obrigações financeiras de uma família ainda é do homem. Porque se eu precisar, como eu estou agora, grávida, ficar de resguardo, ter um tempo para cuidar da minha criança, do filho dele, né? Eu preciso confiar que esse homem vai dar conta. Eu deixei uma coisa clara para ele, que assim, eu trabalho, eu gosto de trabalhar, eu gosto da minha independência, mas eu não tô aqui para dividir conta com o homem, eu não tô aqui para ser
mãe de ninguém, eu não tô aqui pra ser pedreira na vida de homem, construir nada com homem, sabe? Se você tem sonhos e você quer construir alguma coisa, você tem que entender que o homem é você. Eu sou a sua ajudadora. Agora, eu não sou uma pessoa que vou carregar o peso de construir alguma coisa pra você, porque você teve 35 anos da sua vida, 36, quando eu comecei a me relacionar com ele, você teve 36 anos da sua vida pra construir alguma coisa. E você não construiu. Então não é justo você se relacionar comigo agora e dizer que você quer construir agora que você tem uma pessoa, sabe, gente? Pra mim não faz sentido um homem barbado de 35 anos, 36 ou 40 ou 20 e poucos anos, que teve aí um período de viver solteiro, ter menos gasto, porque um homem solteiro gasta menos né, alguns, porque tem uns que gastam até mais com bebida e farra, né? Aí quando casa não quer gastar. E aí eu falei pra ele, não entra na minha cabeça que você ficou aí 36 anos da sua vida sem fazer nada, só farrando, curtindo mulher, e aí você casa comigo e fala, agora eu vou construir alguma coisa pra eu te ajudar. Eu tenho as minhas coisas construídas, eu tenho os meus sonhos, eu tenho a minha casa, eu tenho meus móveis que eu consegui com muito esforço, eu crio a minha filha sozinha, eu tenho muitos planos de aumentar minha loja, eu tenho muitas coisas que eu quero fazer, mas eu não esperei casar pra ter isso, sabe? Eu fui atrás das minhas coisas, eu fui correr atrás, então assim, não espere, porque tem homem que tem isso. E agora eu vou casar, eu vou conseguir as coisas junto, porque mulher boa é aquela que é parceira. Mulher boa é parceira, agora mulher boa não é pedreiro, não. Pra pegar homem baixo barbado, pra querer construir as coisas, pô, você teve a vida inteira, sabe? É claro que depois que o homem casa, que pega uma mulher sossegada, ele consegue prosperar um pouco mais, porque a mulher é ajudadora, a mulher oferece para ele um lugar tranquilo, a mulher tira ele daquele meio de que ele vai gastar dinheiro com bebida, com amizade, e ele começa a focar o dinheiro dele em outras coisas. Aí ok, agora pra mulher trabalhar, ajudar o cara, comprar carro pro cara, gente, não sou essa pessoa, já fui, tá? Já fui por 2 relacionamentos meus, mas não sou mais. Não sou mais. Então, deixei isso claro pra ele. Eu pago aluguel, eu crio uma filha sozinha. Se for pra eu colocar uma pessoa dentro da minha casa, que eu vou dividir com ele, tudo por igual, eu não quero, eu fico sozinha, porque o homem, quando entra na vida da mulher, tem que ser pra facilitar a vida dela e aliviar um pouco a vida dela, não pra ser igual ou dividir peso, porque se fosse pra eu dividir, eu tava na casa da minha mãe e ajudava a minha mãe, ou então ia morar com a amiga e dividia com minhas amigas. Se eu arrumei um marido, esse marido tem responsabilidade comigo, assim como eu tenho responsabilidade com ele, que é, né, ser fiel, cuidar da casa, lavar uma roupa, fazer uma comida bem feita, para ele chegar do trabalho, ter ali a comidinha dele, oferecer para ele um lar, porque não é toda mulher que oferece ao homem um lar. Às vezes o cara tem uma casa, mas é um inferno. Eu falei isso para ele, você vai ter um lar, você vai ter uma família, você vai ter roupa lavada, comida feita, casa limpa, sempre. Então eu tenho essas obrigações com você, eu não posso me dar o luxo de dizer assim, hoje eu não vou fazer comida. Eu posso falar para ele, amor, hoje eu não tô afim de fazer comida, vamos comprar, se a gente tá com dinheiro, ok, mas não pode ser uma rotina, eu tenho que ter um compromisso, porque eu sei que meu marido tá trabalhando, ele vai chegar em casa, ele precisa comer, ele precisa jantar, ele precisa ter roupa limpa para trabalhar, sabe? Então, assim como eu tenho um compromisso com você nessas questões, você também tem um compromisso comigo, que é no financeiro. Não faz sentido pra mim, tá? Eu morar com você e eu ter que dividir por igual tudo com você, ou até mesmo sustentar. Não quero um relacionamento assim. Eu quero ser ajudadora, eu não quero ser sustentadora de ninguém. E aí a gente entrou num acordo, ele aceitou, e aí ok, gente, porque eu quero ter uma pessoa, um homem, que eu possa ficar tranquila, sabe? Se eu não conseguir trabalhar, se eu perder o emprego, se eu ter que ficar de resguardo, que esse homem, ele vai dar conta, pô, que esse homem não vai me abandonar porque não consegue pagar um aluguel, sabe? E essa é uma das minhas preocupações, e você precisa ter essa preocupação também, principalmente se você tem filho, porque seu filho depende de você. Aí você bota um cara dentro da sua casa que não te ajuda em nada, que você divide conta com ele e aí o dinheiro dele sobra mais pra ele gastar com quem ele quiser. E você vai ficar com peso, porque assim, você já tem uma criança para dar conta, sabe? E aí esse cara, você vai dividir
por igual com esse cara, mas você ainda vai continuar tendo um gasto maior porque você já tem um filho. Então, ou esse homem ele entra pra melhorar um pouco você, ou então é melhor você ficar sozinha mesmo, sabe? Porque não faz sentido. Aí você vai deixar de ter um filho e vai começar a ter dois. Foi uma das coisas que eu deixei estabelecida pra ele e que você vai fazer isso também. Se você quer ter um relacionamento saudável, se você quer um homem de verdade pra sua vida, você vai estabelecer isso também, tá? Vamos recapitular, porque eu falo muito. Você precisa estar curada do seu passado, né? Tá bem, para não descontar no outro as suas frustrações. Você precisa ver como que esse cara trata o seu filho, principalmente quando ele estiver com raiva de você, se ele vai passar para a criança, né? Isso. Segundo, o terceiro, seus limites. Você vai precisar estabelecer o que você aceita e o que você não aceita nesse relacionamento. E aí, gente, engloba a maneira como ele fala com você, a maneira como ele fala com seu filho, a maneira como ele age nas redes sociais, o que você aceita e o que você não aceita, questão de mentira, questão de confiança, questão de amizade, por exemplo. Vou dar um exemplo básico, assim, eu não tenho muita amizade aqui, né, porque eu voltei pra cá e aí a vida não é mais como era. Minhas amizades ficaram todas em São Paulo, então assim, eu tenho pouquíssimas amizades aqui e a minha família. Ele não, ele tem os amigos dele porque ele trabalha, já mora aqui há muito tempo, mas uma das coisas que eu deixei claro foi isso, quais são os limites, né, que você tem dessas amizades. Os amigos dele também são casados, mas assim, ele tem amigo solteiro, então você entende que você não vai mais poder viver daquela forma com que os seus amigos solteiros, sabe? Eu acho que não precisa nem dizer isso para um homem, né? Mas alguns meninos a gente ainda precisa falar. Não foi o caso do meu. Mas você precisa observar isso também, tá? Se esse cara vai querer estar com você e vivendo ali a vida com os amigos solteiros. Outro exemplo, gente, por exemplo, tem homem que gosta de tomar cervejinha com amigos, né? Não é o caso do meu. Mas o meu gosta de jogar futebol. Então ele falou assim, olha, pra mim o futebol é inegociável, porque, gente, realmente ele é doente por futebol. Tudo dele é futebol, ele fica vendo vídeo do celular de futebol, ele assiste toda hora futebol, ele ama futebol, viciadão mesmo assim. E aí ele falou, o futebol pra mim é inegociável, e aí eu gosto de jogar porque é um exercício pra mim, eu gosto de correr. E aí a gente combinou, né, também não dá pra ele jogar futebol todos os dias, porque quando ele era solteiro, ele jogava umas 4 vezes na semana, 5 às vezes. E aí eu falei pra ele, e a gente vai ficar junto quando? Porque você, quando estiver no trabalho, vai estar no futebol. E aí a gente estabeleceu pra ele jogar o futebolzinho dele 3 dias na semana, então tem os dias ali do futebol dele, e aí também negociável, sabe? Eu não encho o saco dele, porque já é um compromisso que a gente deixou firmado. Ele tem os 3 dias do futebol dele e tá tudo bem. Mas assim, ele não sai pra ir beber com ninguém. Às vezes ele sai da empresa, aí os meninos pegam a cerveja, eles tomam ali na frente da igreja, do trabalho mesmo, e aí ele vem pra casa, sabe? Mas final de semana não tem essa, eu vou tomar uma cervejinha com os meninos. Não. É só os dias do futebol dele, que é o lazer dele. E aí proibir também o futebol do cara também ninguém merece, né? Um casamento, não é uma prisão. Então é isso, sabe? É você estabelecer, olha, eu gosto disso, então isso aqui pra mim é inegociável, ok? Ok. Então, coisas que tenham um bom senso pro casal, né? E aí, gente, a outra coisa que eu parei foi a questão financeira. Você precisa deixar claro pra esse cara que você vai continuar trabalhando, tá? Não cai nessa de, eu vou parar de trabalhar porque agora é o meu marido e eu vou ser do lar. É muito bom ser do lar, gente. Eu gostaria de ser só do lar se eu tivesse casada com um milionário, com um cara que tem grana, que pudesse bancar realmente tudo no lar e até os meus luxos. Era perfeito. Mas a gente tá numa realidade diferente. Não queira ser apenas do lar, porque você vai se ferrar no futuro. Porque o cara vai continuar ganhando dinheiro dele. Se do nada esse cara mudar de ideia e o casamento não der certo, você vai ficar de novo com a mão na frente e outra atrás. E a gente que recomeçou, que é mãe, que teve que lutar sozinha, a gente não quer viver isso de novo. Então você precisa deixar claro para esse cara que você vai continuar trabalhando, que você vai ter o seu dinheiro, porém que ele é o maior responsável por prover a casa e você vai ajudá-lo. Senão também para você não serve. Se for para você ficar igual, de dividir com ele por igual ou sustentá-lo, você fica sozinha. Só isso, tá? Porque ele não vai arrumar a casa por igual com você. Apesar que o meu faz, o meu lava prato, o meu passa pano, ele é muito parceiro nesse nível. Mas não é algo que ele é obrigado, sabe? Não é obrigação dele, são tarefas que ele
me ajuda porque ele mora aqui, eu também não sou empregada, e aí ele me ajuda e ele tem essa consciência. Mas eu entendo que ele trabalha e eu tô em casa, eu trabalho em casa, e aí eu preciso fazer. Quando eu não tô aguentando, como é o caso agora que eu tô grávida, ele me ajuda muito. Então, existe obrigações diferentes de homem e de mulher. E eu também não trabalho fora, né? Se eu trabalhasse fora, aí ok, a nossa divisão aqui dentro de casa seria mais igualitária nas tarefas domésticas. Mas eu não trabalho fora, então eu gravo, então não preciso ficar colocando ele pra lavar a louça toda hora porque eu tô em casa, sabe? Então não precisa. Agora o pano na casa ele passa porque eu tô grávida, minhas costas dói. Mas enfim, vocês conseguiram entender o que eu tô querendo falar? Você vai manter a sua vida financeira, a sua independência, mas você vai deixar claro que você não é mãe do cara, que você não vai sustentar o cara e que ele tá firmando um compromisso financeiro com você também, a partir do momento que vocês estão em um relacionamento sério, que vocês vão morar junto, ok? A quinta e última dica, gente, que eu acho que eu já falei muito, mas eu acho muito importante continuar falando sobre isso, é a forma que esse homem te trata, tá? Eu li um comentário aqui de uma moça que ela falou assim: o meu marido, ele é muito bom. No meu vídeo que eu falo se preparando pra separar, meu marido, ele é muito bom, mas ele é muito grosso, tem algumas coisas que ele fala que me machucam muito. Ele chegou a falar uma vez que ia puxar o meu cabelo e agredir ela pra ela sair do meio da rua, alguma coisa assim. E chega no lugar, fica falando que ela é louca, mas ela falou que ele é um homem bom, que não trai, que, né? Gente, eu não acho isso um homem bom, tá? Que ele fica no bar, bebendo a cerveja dele, chega em casa super tarde. Assim, eu entendo que chega um momento na nossa vida que a gente já sofreu tanto com relacionamentos piores, que quando o cara faz o mínimo, a gente tende a dizer que ele é bom. Por exemplo, quando é um cara que não trai, a gente acha que ele é maravilhoso, porque ele não trai e o outro traiu. Quando é um cara que ele é provedor, assim, que não deixa você trabalhar e sustenta a casa sozinha, você já acha que ele é um homem muito bom, porque ele não deixa faltar nada dentro de casa. Mas, na verdade, gente, isso é o mínimo de um relacionamento. Quando a pessoa escolhe estar dentro de um relacionamento, tem coisas que ela tem que fazer como coisas mínimas, tá? Por isso que eu falo, não largue a sua independência financeira, porque se você ficar dependente financeiramente desse homem, esse homem vai fazer gato e sapato de você, tá? Não é todos, mas uma boa maioria, né? A grande maioria vai fazer. E aí você vai ficar presa. E aí ela fala assim: eu nem tenho mais o que falar do bar, porque não adianta, e eu também não vou conseguir fazer nada sem ele, então eu acabo levando. Porque ela, de alguma forma, deve ser dependente emocional dele, enfim. Então, meninas, tenham muito cuidado, porque você acostuma como a pessoa te trata. Se você aceita o primeiro desrespeito, você não vai conseguir mais voltar atrás e fazer esse cara te respeitar. Se você aceita a primeira agressão, você tá dizendo a ele que ele abriu uma porta que ele pode continuar te agredindo. Se você perdoa a primeira traição, pode acontecer, gente, pode, tá? Sempre tem as exceções. Do cara te trair, se arrepender e nunca mais trair, raro, mas pode. Mas a tendência é, se você aceita uma traição, você abrir uma porta que o cara vai continuar, vai poder trair outras vezes e ele vai saber como te manipular para você perdoar outras. Eu vivi isso, tá? Eu acredito que a maioria das mulheres também. Então, por isso que a importância de você estabelecer os seus limites e de você cumprir isso. Na primeira quebra do acordo que você fez com ele e com você, rapa fora. E tá aí a importância de você não depender dessa pessoa. Porque se você não depende dela, você pode meter o pé na hora que você quiser, sabe? É aí que você vai educar o cara como ele vai te tratar, no que você aceita dentro de um relacionamento, e você vai começar a atrair o que você aceita e não o que você não aceita. Porque você estabeleceu o seu limite e falou: olha, daqui você não passa. E se o cara passar, é tchau. É tchau, porque primeiro vem o seu respeito, primeiro vem a sua valorização. E eu aprendi isso, tá? Ninguém é responsável pela sua saúde mental, só você. Pela sua saúde emocional, só você. Então, se você não cuidar do seu coração e da sua cabeça, ninguém vai cuidar por você.
E aí, gente, eu fiquei muito triste quando eu li esse comentário. Eu até respondi pra moça, eu falei assim, nossa, eu não vejo isso como um homem bom, porque um homem bom, ele jamais fala nem brincando que vai te agredir, que vai puxar o teu cabelo. Um homem bom, ele não te envergonha nos lugares, sabe? Ele não chega com você em um lugar e fica te chamando de louca. Preste muita atenção na forma que esse homem te trata. E na primeira hora, primeiro momento que ele te desrespeitar fisicamente, psicologicamente, vaza, porque se você aceitar, depois você não vai mais conseguir voltar atrás. A grosseria, ela começa com um grito, daqui a pouco ela vai para um xingamento, daqui a pouco ela vai para um palavrão, daqui a pouco ela vai para você é doida, para ir para agressão, entendeu? Estabeleça limite. Foram essas coisas que eu fiz, né, para aceitar me casar de novo, né, depois desse período, e trouxe isso aqui para que vocês tenham uma noção do que vocês vão ponderar para um novo relacionamento, sabe? Uma vez uma menina chegou no meu Instagram e falou assim para mim, gente, olha, dica extra, tá? Eu sempre falo pra vocês que é 5, mas eu falo muito. Lembrei de uma situação agora. A menina falou pra mim no meu Instagram assim, tava conhecendo, tinha 3 ou era 2 filhos, não me lembro. E ela tava com um rapaz, e esse rapaz ia mudar de cidade e queria levar ela e os filhos dela pra essa outra cidade. Só que ele não tratava os filhos dela bem, sabe? Ele gritava com os filhos dela mais novos, e tinha um filho dela mais velho que nenhum dos filhos dela gostava desse cara. E esse filho dela mais velho já tinha brigado muito com ele, assim, mais velho, eu acho que ele era criança ainda, mas não era adolescente, sabe? Nem me lembro direito, mas ela falou algo assim, aí os meus filhos mais velhos já meio que discutiram com ele, e eu sempre vejo ele gritando às vezes, eu não gosto. O que você acha? Eu vou? Gente, eu acho que assim, tá tão óbvio, né? Mas às vezes a mulher, ela pega uma dependência emocional do cara que ela acaba ignorando esse tipo de sinal, sabe? E eu mandei um textão pra ela e eu mandei áudio, eu falei, pelo amor de Deus, se esse homem, na cidade que você tá, estabelecida, com seu trabalho, com a sua família perto, na sua casa, ele tá tratando os seus filhos assim, imagina o que esse cara não pode fazer com você em uma cidade que você não conhece ninguém, que você não vai trabalhar, que seus filhos vão estar vulneráveis, porque não vão ter para onde ir, sabe? Porque às vezes tem a casa da avó, vai lá, se protege, mas teus filhos não vão ter para onde ir, vai ter você e seus filhos ali. Então esse cara pode fazer o que quiser com vocês. Pelo amor de Deus, não coloca teus filhos numa situação dessa, eles não merecem, sabe? Esse homem já tá dizendo que ele não gosta dos teus filhos, que ele não aceita os seus filhos. Então, para onde que você vai acompanhar esse homem? E acaba ignorando os sinais. Não ignore os sinais, gente. O que a gente mais vê aí, ó, é padrasto matando criança. E às vezes com a ajuda do pai, aí, o Nardoni, o Jairinho lá, o vereador. Às vezes com a ajuda dos genitores, sabe? Então, assim, não faz loucura, sabe? Você tem uma criança, você precisa pensar na criança, sabe? Então é isso, meninas, esse foi o vídeo, ficou um pouco longo, né? Eu queria que fosse um vídeo menos longo, mas eu falo muito e eu espero que vocês tenham gostado, né? Que vá ajudar quem precisa desse conteúdo. E deixa aqui um comentário pra mim, por favor, não esqueçam. E sua curtida, e se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Agora eu vou encerrar o vídeo porque eu tenho que pegar lá na escola daqui a pouco. E um beijo no coração, até o próximo vídeo.